Boa noite, este é o programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná, CIMEPAR. Contamos com o apoio cultural da Greencred Cooperativa de Crédito. Acesse www.greencred.com.br e conheça a Greencred. Meu nome é Cláudia Paola Carrasco Aguilar e hoje nós vamos conversar com a nossa querida companheira de lutas, Elza Maria Campos. A Elza é assistente social, coordenadora nacional da União Brasileira de Mulheres, a UBM, e vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná, e professora do Unibrasil, e agora presidente do PCdoB aqui em Curitiba, né? E para começar, eu gostaria que... Bom dia, boa noite, Elza, bom ter você aqui, um prazer ter você no nosso programa. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os 25 anos da UBM, como é que é essa luta e como é que está sendo essa comemoração, como é que está sendo. Bom, primeiro, Cláudia, eu quero dizer que é muito importante a gente poder participar de um programa como esse, que divulga, né, interesses para a população, em especial para a categoria médica, mas para toda a população. E a importância de fortalecer mesmo as TV comunitárias, né? O papel que a TV comunitária joga no sentido de passar uma perspectiva mais formadora, mais transformadora. Bom, a União Brasileira de Mulheres é uma entidade do movimento feminista e de mulheres. Ela foi fundada em 1988, em 6 de agosto de 88, num congresso em Salvador, com 1.200 mulheres. E foi, assim, um momento importante da vida do Brasil, porque era justamente no momento de grande democracia, perspectivas de transformação, de lutas, né, a Constituinte, 88... Então, as mulheres e o povo brasileiro estavam, assim, saindo de uma ditadura militar, um processo de ditadura, de 21 anos de ditadura, de cerceamento da liberdade, para um período, né, de ventos democráticos, digamos assim. Então, a UBM faz o seu congresso com 1.200 mulheres, como entidades do movimento feminista da época, e a partir de lá, né, nós já fizemos 8 congressos nacionais, né, nós estamos no congresso de 4 em 4 anos, elege a direção, e então estamos fazendo 25 anos, uma entidade jovem, né, um quarto de século. E fizemos várias atividades da UBM. Tivemos dia 12 de agosto no Senado Federal, uma proposição da senadora Vanessa Cresotin, deputada Jo Moraes, você estava lá conosco, né, nesse evento. E foi muito, o Sindicato dos Médicos estava presente lá nesse evento, muito grande, muita gente, muitas mulheres, inclusive as mulheres de Brasília, que são chamadas Flores do Cerrado, estavam lá com camisetas dos 25 anos. Então nós fizemos essa atividade lá, agradecemos muito o apoio da Vanessa e da Jo Moraes. E estamos, assim, realizando atividades em todo o país, Porto Alegre, Amazonas, Manaus, Santa Catarina, Florianópolis. Aqui em Curitiba foi na quinta-feira um jantar grande com muitas entidades, movimento social, sindicatos. E que nós fazemos um jantar comemorativo, mas também marcamos a data mostrando as lutas, a trajetória da nossa entidade. E, enfim, São Paulo foi na segunda-feira, dia 26. Rio de Janeiro vai fazer agora em setembro, nós vamos ficar comemorando o ano agora de agosto até dezembro. Porque assim, a gente está fazendo isso, algumas entidades estão participando em agosto e vão fazer em setembro. Nós vamos também fazer atividades até novembro, tem o 16 dias de ativismo da luta contra a violência. 25 de novembro é o Dia Latino-Americano de Luta contra a Violência. Vamos também combinar essa atividade dos 25 anos da UBM com as lutas sociais que estão presentes na sociedade brasileira. E, Elza, a violência hoje é uma epidemia, é um problema de saúde pública, né? Isso. Realmente a gente vê que aqui no Paraná também é um dos estados onde mais há violência contra a mulher, né? Na verdade... A União Brasileira de Mulheres, quando ela foi fundada em 88, uma das questões que ela levantava na época era a questão da luta por creche, porque as mulheres estavam saindo para o mundo do trabalho. Mas também levantava a questão da violência, porque a trajetória do movimento feminista, ela vem marcada muito dessa perspectiva da libertação da mulher, né, do jugo, da opressão, do ambiente doméstico, do que é privado, para libertar esse processo e tornar público. Então,
Então, começou um processo já assim, há 40 anos, nos anos 60, 70, junto com a luta contra a ditadura, as mulheres começaram a lutar, tentar tornar público aquilo que estava no âmbito privado e colocar que a mulher era sujeita de direitos, né? Então, uma frase bem forte, uma insígnia que ficou assim: quem ama não mata, não machuca e não maltrata, foi um mote importante da luta das mulheres na época. Até tinha programas de TV, Malu Mulher, Quem Ama Não Mata e outros, que o movimento feminista conseguiu, pela sua luta, colocar em pauta. Então, a violência vem sendo denunciada há muito tempo, né? Ela, na verdade, torna-se mais pública a partir da Lei Maria da Penha, que fez 7 anos, dia 6 de agosto. 7 anos de trajetória, né? Mas a violência ela é muito forte no Brasil todo. No Paraná, segundo dados do Sangari, o Paraná está entre os... é o 3º estado em homicídio contra mulheres. E é um dado muito preocupante, né? Muito forte. Por que o Paraná fica atrás de Espírito Santo e Alagoas? Espírito Santo é o primeiro, você veja. Alagoas é o segundo em violência, em homicídio de mulheres, e o 3º Paraná. Temos casos aí recentes, como o Tainá, que é um sofrimento muito grande para a família, a situação, como o caso foi tratado, inclusive pela mídia, né, que chama mídia burguesa, né, trataram o caso de uma forma bastante desrespeitosa para a menina e para a sua família. Além de tudo, né, além do sofrimento de perder uma filha, além do sofrimento das mulheres, essa agressão, né, ainda, infelizmente, a mídia trata as mulheres... É a tentativa de culpabilizar a vítima, Isso, né? exatamente. De minimizar a violência contra a mulher e de dizer que a vítima ela é, até certo ponto, culpada de estar sendo que ela procurou isso, né? É assim, né? Diz que a mulher usa roupa curta, né? Enfim, é uma coisa assim de... na verdade, assim, nós temos uma avaliação que o capitalismo, ou esse modo de produção que a gente vive, ele produz a exploração. O patriarcado, que é o modelo patriarcal que o Brasil vive, né, que dá força para o homem, né, tudo é o poder do homem, o patriarcado produz a opressão. E a ideologia, ou seja, esses dois sistemas, eles produzem a ideologia. E a ideologia faz com que se tenha uma visão mais geral na sociedade, na superestrutura política da sociedade, que vê a mulher, né, como um ser dominado, né, um ser subordinado, não sujeito a seus... não sujeito a direitos. Então, tudo isso aí é uma trajetória. E a violência, ela dá dessa forma, como se a mulher... a violência, às vezes, é cometida pelo fato dela ser mulher. Porque, historicamente, é colocado sobre a mulher uma condição de inferioridade, né? Então, a superioridade é o homem, né, ao poder, e a mulher é a inferioridade. Então, pode fazer qualquer coisa. Pode agredir, pode matar, pode machucar, né? É oprimir do ponto de vista da violência psicológica, da violência moral. Então, tudo pode na nossa sociedade. Então, nós temos feito, Cláudia, um trabalho grande, inclusive, esse aqui dos 25 anos da UBM, que fala aqui da trajetória da UBM, os projetos, e esse outro aqui é um projeto, Mulher Protagonista, de sua própria história. Tem um CD que conta, até um CD bem interessante, porque é um CD de 10 minutos, 10 e 20 minutos, porque tem peças de teatro dentro do filme, que mostra sobre a Lei Maria da Penha, fala da violência simbólica, aquela violência que é produzida pelos mídias, pelas propagandas de cerveja, né? Essa tem ali no sentido de que a gente possa orientar as mulheres, que elas possam perceber que a violência simbólica é a violência que nem sempre percebe, marca, vai tendo a subjetividade. Vai marcando e vai aparecendo. Isso, ela na verdade vai marcando o pensamento, a forma de ser das pessoas, e ela acaba não percebendo que aquele tipo de violência é contra ela, contra uma mulher trabalhadora, né? Então, assim, se faz um estereótipo de uma mulher,
né? A bonita, a loira, que tem peito, A que tem, Barbie. entendeu? Exatamente. Então, tudo isso daí pode não ser percebido. Então, se discrimina a mulher negra pelo fato de ser negra, a menina gorda pelo fato de ser gorda, entendeu? Assim vai, né? Esse processo. Essa violência que está em todo o processo, lugar, em todos os lugares, na processos, televisão, nos fazendo com meios que de a mulher se sinta comunicação. menos, que ela se sinta inferior, Isso, para exatamente. manter a sua condição de inferioridade. Exatamente. Para mostrar uma mulher de subalterno, né? né? Que não é a mulher trabalhadora, uma mulher produzida, né? Uma mulher a gente fala que é uma mulher objetificada, uma mulher mercantilizada, né? Uma mulher mercadoria. Que pode que vender. É o que pode vender, Exatamente. que não tem desejo, que não tem vontade, isso. que não é sujeito Exatamente. Né, da sua vida. Da sua vida. Né? Nós estamos aqui no programa entrevistando a Elza Maria Campos e a gente daqui a pouco volta no segundo bloco. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga. E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Estamos de volta com o programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná, entrevistando a Elza Maria Campos, que é presidente nacional da União Brasileira de Mulheres, coordenadora nacional, né? Isso. E falando sobre as lutas das mulheres, queria que você falasse um pouco mais dessas lutas, a luta contra a violência, né? A luta pela aprovação ali da Lei da Maria da Penha. Isso. Bom, nesses 25 anos, a UBM teve em cada momento, em cada congresso, no cotidiano das suas lutas, várias questões, né, vários projetos e pautas. A primeira, como eu estava dizendo, foi a luta pela creche. É claro que a UBM foi fundada com uma grande frase que é por um mundo de igualdade contra toda a opressão. Então, nessa questão da igualdade, então, quando ela surge já lutando pela igualdade, ou seja, percebendo conscientemente a grande desigualdade no Brasil, a desigualdade de gênero, de raça, etnia, de geração e de orientação sexual. E aí, considerando que uma das questões, por exemplo, que a UBM entendia, que para a mulher se libertar do jugo, das condições, da opressão, do ambiente doméstico, seria importante, né, que as mulheres saíssem para o trabalho. Elas já estavam indo para o trabalho desde a década de 70, saindo do ambiente doméstico, ampliou a participação delas. E isso fez com que, nesse congresso, primeiro congresso, a gente levantasse a pauta do trabalho, né? Valorização do trabalho para a mulher. Carteira de trabalho assinada, muitos trabalhadores não tinham carteira de trabalho assinada, e a luta pela creche. Aí nos outros congressos nós começamos a lutar pela questão, apareceu a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, que na época da luta, aquela que ama não mata, machuca não maltrata, uma das coisas que as mulheres também levantaram é o direito de decisão, né? Decidir sobre o seu corpo, o direito de ter filho, se quisesse ter ou não ter filho, quantos filhos deveriam ter. Todo esse processo vai acompanhado de algumas mudanças, como, por exemplo, a pílula anticoncepcional, que já tinha nos décadas de 60. Então, a gente levantou a questão de direitos sexuais e direitos reprodutivos. Aí teve, em 90, 89, 90, o plano de atenção integral à saúde da mulher, o PAISME, que na verdade hoje é uma política pública, né, no âmbito do SUS. Então, nós lutamos também pela questão da implantação de um plano, né, de incluir todos esses direitos todos os direitos reprodutivos nesse plano, que é a atenção à saúde da mulher. Que desde a menina até a idade, a que mulher, a gente vê todas que as ainda fases. hoje em dia tem dificuldade, né? Tem. Da menina adolescente conseguir anticoncepcional Isso, na unidade de na saúde. A gente sabe que existe e a um própria preconceito. educação, porque a questão da educação sexual, educação nas escolas, né? Então, a questão de direitos sexuais e reprodutivos, depois nós começamos a levantar
um debate sobre o feminismo emancipacionista. O que quer dizer? Porque assim, no movimento feminista, correntes, né, permeiam esse movimento. Então, há setores que fazem a luta sexista, ou seja, a luta é contra o homem. Tá certo? O fato dele ser homem é o fato de ser opressor no campo inimigo. Só que nós entendemos o seguinte, que na sociedade há uma divisão, uma diferença, uma luta de classes. Então, a primeira luta, né, é a luta entre aqueles que detêm o poder econômico e aqueles que não detêm, os trabalhadores. Então, a primeira luta é essa luta, né, de classe. Aí vem gênero, que está junto. Porque mas o fato dele ser homem, né, às vezes ele é opressor, muitas vezes é, né? Mas ele também é oprimido na sociedade capitalista, tá certo? Então, o feminismo emancipacionista, ele entende que há uma opressão de classe, uma opressão de gênero, de raça, de etnia e tal, mas é necessário, né, que a gente, enquanto feministas, entendamos que não adianta fazer a luta nesse momento, nesse cotidiano, mas nós precisamos também buscar uma nova sociedade, uma sociedade onde fiquemos todos livres da opressão e da exploração, do capitalismo e da opressão do patriarcado. Esse tá certo? É um sonho de que haja igualdade então, entre as pessoas. A OBM, ela tem isso, ela construiu e constrói, teoricamente, essa discussão do emancipacionismo, da emancipação. Da emancipação social da mulher e da emancipação humana, de emancipar a sociedade. É um sonho, uma utopia? É, sim, mas nós lutamos por isso. Mas é com base nisso que a gente... Então, num desse congresso a gente discutiu isso. Também, hoje temos discutido isso o tempo todo. Aí depois nós levantamos a questão do poder. Né? A questão do poder, porque é o seguinte, mesmo na sociedade capitalista, há uma luta pelo poder. Né? A gente viu lá como é que está lá no Congresso, no Parlamento, né? Os donos, os grandes grupos econômicos têm seus candidatos, os grandes donos do agronegócio têm seus candidatos, os trabalhadores, as mulheres também têm que ter suas candidaturas, têm que atuar no campo institucional, né? Nesse campo do Parlamento, para disputar espaço nessa sociedade. Então começamos a colocar a questão da luta pelo poder, nesse poder capitalista, né? Porque o poder maior está numa nova sociedade. Então a gente começou a levantar isso e nos últimos congressos esse ponto foi muito importante. E é importante a gente perceber que nas posições de poder a gente vê praticamente só homens. Agora nós temos uma presidente da República, mas... Isso, a presidente Dilma foi importante essa conquista. É a primeira presidenta mulher do Brasil, depois de tanto tempo de república, né? Até um avanço importante, muitas ministras, mas nós ainda temos pouquíssima participação no parlamento. No Senado é 12%, 12% a 14%, na Câmara Federal é uns 10%, nas câmaras de vereadores, no Câmara Federal é 8%, nas câmaras de vereadores é 10%. Então é muito pouco, e prefeitas também. Então é muito pouco ainda. E muitas mulheres que estão lá, algumas, né, que estão lá, elas não nos representam, porque elas também são, apesar de fato serem mulher, têm as questões específicas da luta das mulheres, mas não tem a pauta das mulheres trabalhadoras, tem a pauta dos grandes grupos econômicos. Então nós precisamos romper também. Então quando a gente começou a lutar pela questão do poder, a gente dizia assim, não basta ser mulher, não basta ser mulher. Tem que ser mulher, mas tem que ser mulher que leve nossas lutas, nossas questões. Então, esse foi também uma das pautas que a gente coloca ali. Mas a UBM também tem projetos, né, além dessas questões todas, a luta, a questão cultural. Hoje nós estamos participando da Conferência de Cultura, participamos da Conferência da Questão Racial, da Conferência das Cidades, para discutir reforma urbana, porque as mulheres sofrem muito. Né, as mulheres, hoje, a grande maioria, hoje nós temos 44% da força de trabalho são mulheres, 34% são as mulheres que cuidam dos filhos sozinhas, né? Quando elas estão com os companheiros, elas ajudam a cuidar, mas quando elas que coordenam a casa, elas são sozinhas, elas trabalham, cuidam dos filhos, entendeu? Fazem tudo. Então, isso tudo a gente também tem que prestar atenção, né? O fato das mulheres terem esse papel importante na sociedade, né? De dirigir suas casas sozinhas, com os filhos e tudo. Então, esse é um ponto também que a gente tem discutido e temos projetos, né? Nós temos projetos com a Secretaria de Política para Mulheres, fizemos projeto com o Ministério da Cultura, projetos com a Secretaria de Questão Racial, a CEPIR, também a Saúde da Mulher Negra, um projeto bem legal em São Paulo, que a mulher negra,
ela tem algumas especificidades do ponto de vista da saúde diferentes das mulheres brancas. Então, fizemos um projeto lá. Até as doenças, algumas são específicas. Específicas. Né? Nós fizemos com a deputada, que foi prefeita em São Paulo, agora esqueci o nome, do PSB, maravilhosa aquela deputada, assistente social também, igual eu, mas agora não estou lembrando o nome, depois eu lembro. Então, fizemos esse projeto lá. O projeto da cultura em 4 capitais. Esse aqui, Mulher e Mídia, é com a Secretaria de Política para Mulheres, em 17 capitais do Brasil. Então, faz o debate, discute, leva o filme, informa as mulheres delas para serem multiplicadoras. Né? Então, a gente tem feito esses projetos aí, né? No âmbito, além da gente fazer a luta social, nos cotidianos, nos movimentos sociais, né? Lutar, por exemplo, a questão dos direitos humanos, né, da saúde, direitos sociais, aí a gente faz esses projetos. Muitas lutas e muitas conquistas também, muitas né? conquistas, nós avaliamos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, nós temos uma secretaria, como Estado, é um Ministério hoje das Mulheres, não é Estado, hoje é o Ministério das Mulheres, nós temos um Plano Nacional de Política para Mulheres, nós avançamos em questão, né, quase, ainda temos discriminação no mundo do trabalho. Mas avançamos. As mulheres ainda ganham menos do que os homens, né? Ganham 70% no geral. Para mesmo cargo. Para você ver como é que é uma sociedade patriarcal, machista. Ela ainda, a mulher, você vê, nós estamos conversando, a maioria hoje no ensino universitário. As mulheres médicas agora já estão sendo a maioria, né? Nas turmas que se formam agora, mais mulheres do que homens. E também tem essa dificuldade, porque elas são mulheres que adiam mais a maternidade, né? E que tem uma dificuldade até com quem deixar os filhos e trabalhar, né? Então, e as coisas, a gente vem tendo várias conquistas, mas a gente tem muito ainda que lutar para ter igualdade entre homens e mulheres. As mulheres médicas ganham menos do que os homens médicos também. Pois olha só. E na média aqui no Brasil, né? Pelo fato de ser mulher. Pelo fato de ser mulher. A gente discute assim, não, aqui foi um discurso que se ouviu há pouco tempo. A medicina está com falta de médicos, até porque agora tem mais médicas mulheres, as mulheres se dedicam menos ao trabalho. Eu falei, mas eu tenho que ouvir isso agora, né? Então, isso está muito impregnado no brasileiro. E se fala assim como se fosse natural, naturalizado. Então, a gente tem que desnaturalizar esse discurso. A gente tem que dizer, não é assim. Não é assim que funciona, as mulheres têm... Mas sabe o que muitas vezes dizem? Mas agora vocês já estão na universidade, já estão... Tá bom, né? Já conquistaram vários espaços. Puxa, agora sim. E fora as piadinhas, né? Com a Lei Maria da Penha. Sim, mas a Lei Maria da Penha, você veja, né? É uma lei considerada pela ONU entre as 3 leis melhores do mundo. Veja bem. E a grande maioria das pessoas, se você falar a Lei Maria da Penha, todo mundo sabe. Aplica a Maria da Penha nele, vou buscar lá a Maria da Penha. No sentido popular também, todo mundo conhece. Viu falar, né? Às vezes não conhece muito o sentido que ela pode aplicar. Mas agora, no ano passado, por exemplo, nós tivemos a CPMI da violência contra a mulher no Brasil. O Paraná recebeu aqui a deputada Joa, a senadora Ana Rita, que é relatora da comissão. E tiveram várias recomendações, né, para o Brasil inteiro. Foi um documento de mais de 1000 páginas. No dia 26, a semana passada, eles entregaram para Dilma o relatório, lá no Senado Federal. Então, estão fazendo toda uma divulgação, porque a lei é muito importante, é muito avançada, é uma lei que previne e pune, né, a violência de gênero, mas ela ainda precisa de política pública. Precisa de orçamento, precisa de profissionais capacitados, que as delegacias, por exemplo, quando recebam denúncia, atendam bem a mulher, respeitem essa mulher que foi lá denunciar, que ela teve coragem de ir lá, né, que ainda, infelizmente, nós temos informações que as mulheres são desrespeitadas na delegacia, que é um absurdo. Então, a luta ainda continua. E os crimes contra as mulheres continuam sendo, né, investigados de uma maneira que não... Pois é. Que muitas vezes não traz resultado nenhum e a gente perde dados importantes, né? Sim, com certeza. Agora, uma das coisas que a gente tem, assim, movimento social, movimento de mulheres, tem avançado bastante no sentido de fazer a cobrança.
Eu acho que tudo que a gente conseguiu historicamente no Brasil, no mundo, né, tem conseguido, é graças à pressão do movimento. É claro que a gente tem, às vezes, governantes mais sensíveis, né? No caso da Lei Maria da Penha foi o Lula, hoje a Dilma, tem mais sensibilidade para a questão. Mas se não tiver pressão do movimento, nem esses sensíveis, né, eles aprovariam. Então foi o movimento social que tem pautado, que tem lutado, que tem colocado concretamente essas questões. Então eu acho que o movimento social ele tem um papel importantíssimo. O movimento feminista, o movimento de mulheres, um papel, eu acho que a gente tem que reconhecer essa trajetória do movimento, né, o seu papel importante na sociedade, que graças a esses movimentos que a gente tem conquistado todas as políticas públicas. Agora, sem luta não há vitória. Não há vitória, né? Não há vitória. Temos que... E aí, assim, né, eu acho que uma das coisas que precisam muito é um orçamento, mais orçamento para a política pública. Parar de pensar um pouco na questão, né, dos grandes bancos tal, e pensar no povo, na política pública. Né? Mais habitação, mais postos de saúde, mais escolas, né? Mais educação, cultura para o povo, teatro, que o povo nem sabe muitas vezes o que é um cinema. Então, todo mundo tinha que ter direito, né? Aí, acesso à cultura, à educação, ao lazer. Com certeza. À saúde, né? Todos esses direitos. Queremos ser felizes, não é, Cláudia? Queremos ser felizes e queremos viver dignamente, Com né? certeza. Sendo respeitadas como mulheres, como cidadãs. Com certeza. Né? E sem sofrer violência. Sem sofrer violência. Infelizmente, percebe que o Paraná ainda não é um lugar seguro para a mulher, não né? Não Temos é. que lutar muito para conseguir. Gostaria de agradecer a presença da Elza aqui no nosso programa. É um prazer tê-la conosco. Já é a segunda vez que participa, né? Espero que venha mais vezes. E a gente encerra aqui o nosso programa Medicina e Saúde no dia de hoje. E voltaremos sempre com novos assuntos interessantes, como essa conversa que a gente teve hoje com a Elza. Obrigada.